Oi, gente, estamos chegando com os donos da bola, a resenha mais bem informada da sua TV. Nesta semana teve jogo ontem pelo Gauchão, mas a semana é decisiva para a dupla Grenal na Libertadores da América. E para a resenha de hoje estão chegando essas duas feras. Que a resenha vai estar boa. Daniel Oliveira, boa tarde, Daniel. Olá, boa tarde, Cris, Boas, telespectadores. O Internacional deu um passo enorme para a classificação no Campeonato Gaúcho, mas isso é para depois, porque agora é Libertadores da América contra o River e o jogo decisivo do Grêmio lá no Chile, que não se contente com um pontinho. Sérgio Boas, é contigo mesmo? É isso aí, boa tarde, Cris, boa tarde, Daniel. Semana é mais pesada para o Grêmio e simples de explicar, o Grêmio corre um risco de ficar fora da Libertadores. E você pode participar, pode e deve participar dos Donos da Bola através do nosso WhatsApp 51 992 24 12 20. Mas não esqueça, grave seu vídeo na horizontal com no máximo 30 segundos. Olha, estamos sempre online, loucos que você entre na resenha com a gente. Aproveita aí, ó, Boas, Daniel, eles estão aqui, também comigo, por que não? Vamos resenhar a valer, porque a semana é de Libertadores e nós queremos também a opinião do torcedor. E por isso que os Donos da Bola hoje está ao vivo no centro de Porto Alegre, de onde fala o repórter Marcelo Salzano. Ó, já tá ali, ó, com um gremista e um colorado. Pessoal, como é que tá aí no centro, Salzano? A torcida está otimista para os jogos da Libertadores, para essa semana Libertadores? Boa tarde. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Falo aqui do Mercado Público de Porto Alegre, um ponto muito tradicional da capital gaúcha. E essa semana, como você bem disse, muito importante para a dupla Grenal na Libertadores da América. O Inter tem um confronto contra o River Plate quarta-feira no Beira-Rio e o Grêmio vai ao Chile na quinta-feira enfrentar a Universidade Católica. Só que antes disso, Cris, nós tivemos jogos importantes pela partida de ida das semifinais do Gauchão. O Inter venceu o Caxias ontem por 2-1 e o Grêmio empatou em 0-0 contra o São Luís de Juí. Para isso, eu tenho aqui o Darcy Colorado e a Veridiana gremista. Vou começar com o Darcy aqui. Darcy, vitória de ontem, dá para dizer que o Inter já está na decisão do Gauchão? Olha, praticamente garantido, né? Futebol acontece de tudo, mas encaminhou bem sim a sua garantia na final do campeonato e quarta-feira todos os caminhos levam, né, ao Beira-Rio. Inter tem que tocar o River e aí sim caminhamos também para a Libertadores. E o Inter vencendo o River Plate na quarta-feira, dá para dizer que já está na próxima fase da Libertadores? É ainda muito cedo, mas praticamente caminha, né, para a próxima fase da Libertadores, sim, com certeza. Qual a principal arma do Inter para esse jogo de quarta-feira importantíssimo que deve ter, aliás, a quebra de recorde de público do Beira-Rio diante dos argentinos? Acredito que é manter aquela pegada, aquela marcação alta, tá certo? E os nossos jogadores que estão bem, estão em alta performance, como o Nico Lopes, por exemplo, manter esse nível e aí sim, com certeza, o River vai sair daqui com no mínimo 2 na cola. Tá aí a confiança do Darcy Colorado. Agora eu vou para a Veridiana, que é gremista. Veridiana, empate ontem 0-0 diante do São Luís. Na Arena no próximo domingo. Dá para dizer que o Grêmio tem uma tarefa mais facilitada também para conseguir essa vaga na decisão do Gauchão e aí a gente ter Grenal? Eu acho que o Grêmio deixou passar a vitória ontem. E eu não vejo vantagem nenhuma. Porque se o Grêmio fizer, se o São Luís fizer 1, o Grêmio tem que fazer 2. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso. E jogo é jogo. Eles mostraram o garro São Luís ontem e seguraram o 0-0. Se ele levar isso, eu acho que não tem Grenal. Mas a qualidade técnica do Grêmio não pode sobressair na Arena, um campo que o Grêmio já está plenamente acostumado a jogar? Eu acho que se descer do salto consegue, mas se continuar no salto, acho que não vai longe não. Concordou com as palavras do Renato então ontem? Concordei. Tem que descer do salto. Tem que descer, senão não vai longe. E quinta-feira, diante da Universidade Católica, lá pela Libertadores da América, o jogo mais importante do Grêmio na temporada.
Como é que você projeta essa partida? Se mostrar garra, como sempre mostrou, e for campeiro, a gente consegue, mas tem que mostrar força mesmo, e vontade. Porque lá é lá, né? Então, tem que saber jogar bola. Tá certo. Para fechar aqui, Cris, provavelmente a gente vai ter Grenal na decisão do Gauchão, 2 jogos. E claro que não poderia faltar a corneta aqui entre o Darcy Colorado e também a Veridiana Gremista. Aí, não tem pros azul aí na final, daí se o Grêmio, se o Inter passar? Com certeza, né? É Colorado na pedra. Se der Grenal, eu acredito que vai dar o Grenal. Tá certo que com o titular o Grêmio com certeza, né, vai passar pelo São Luís e o Inter já tá meio caminho andado. E no Grenal é Inter na cabeça e acabou a conversa. Vai deixar assim, Veridiana? Não, vai ser uns 3-0 pro Grêmio, mesmo historinha do ano passado. Vai se repetir. Tá certo, então essa a confiança dos torcedores, tanto de Inter quanto de Grêmio, falando de vários assuntos de Gauchão e também Libertadores da América, Cris. Tá eu certo. posso fazer um pedido pro Salzano? Faça, boss. Salzano, me traz aquela linguiça que tá ali atrás, por favor, ali no 54 ali, Salzano, me traz a linguiça. E coloca na conta do boss aí, viu, Salzano? Olha só, vamos conferir os resultados dos jogos do fim de semana na tela para você. Os jogos de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Ontem no Estádio Centenário, Caxias 1, Internacional 2. E no estádio 19 de outubro, em Ijuí, São Luís 0, Grêmio 0. Próximo jogo, então, para definir a vaga na grande final do Gauchão, vai ser dia 6 de abril, 4h30 da tarde no Beira-Rio. O Inter recebe o Caxias. E no dia 7, domingo, às 4 horas na Arena, o Grêmio recebe o São Luís de Ijuí. O que falar desses jogos de ontem? O que projetar para esses jogos do fim de semana? E já vamos falar muito de Libertadores. Olha, a menina ali, a Veridiana, foi muito. Ela foi bem objetiva. Gostei. Saiu daquela história, vamos fazer 3-0, 4-0. Tem que cortar mesmo o salto. O Renato foi contundente ontem na entrevista coletiva ao final do jogo. O Grêmio vai ter que cair na real. Tem um jogo importantíssimo na quinta-feira lá em Santiago do Chile. Então eu vejo mesmo em competições diferentes, um jogo linkado ao outro. É uma semana pesadíssima para o Grêmio, mas também pode tornar-se uma semana muito legal. Positiva, acabar tudo bem para o lado do Grêmio. Daniel. Bom, o Internacional deu um passo enorme, né? Eu narrei o jogo do Inter ontem, eu concordo com o Boas. Até no jogo do Grêmio achei bem parecido em determinados momentos com o que o Grêmio fez no 0-0. Com o Juventude aqui, teve posse de bola, circulou a bola, jogou de um lado ao outro, mas faltou mais capacidade para finalização e até para criação. O Internacional ontem com um time reserva, a gente tem que analisar o jogo da seguinte forma. 3 pontos, o Internacional venceu, mas 3 pontos que passaram pelo Marcelo Lomba. Foi uma grande figura ontem, disparado melhor jogador do Internacional em campo. Impediu de 3 a 4 oportunidades claríssimas de gol do Caxias. O Caxias foi um time que tentou jogar, quando teve espaço chegou com perigo, faltou capacidade para finalizar pelo Lomba, né? Teve um lance do Eliomar que ele levou tanto tempo para decidir que daqui a pouco ele caiu e a bola veio para o Marcelo Lomba. E isso é também mérito do goleiro, porque cresce na frente do jogador e o adversário sabe o potencial que o goleiro do Internacional tem. Primeiro gol do Inter, bola trabalhada, né? O segundo gol, o Jonathan Alves, eu acredito que ele tenha tentado bater a gol de fato, né? A quem defenda que ele tenha cruzado. Muitas críticas, ninguém entendendo a substituição, eu também não entendi, mas tem que reconhecer que ele entrou bem no jogo. Pois é. E o Inter deu um passo realmente muito grande para a sua classificação. Lomba foi o grande nome do jogo, né? A grande figura do Internacional, mas a gente vai falar daqui a pouquinho dos renegados. Jonathan Alves, Camilo, que nem inscritos estavam lá no começo do Campeonato Gaúcho, tá? Já falamos disso, porque agora vamos falar de Grêmio, que foi a Ijuí encarar o São Luís. A partida encerrou em 0-0, que deixou o técnico Renato Portaluppi descontente. O destaque é do repórter Simon Bianchini.
Oi, Cris. Aqui em Juí, o Grêmio usou 3 titulares na primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho e mesmo assim não conseguiu largar em vantagem. Decisão ficou para a Arena no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Mas já nessa quinta-feira, o Grêmio tem jogo importante pela Libertadores da América no Chile e toda uma preparação. Um grande mistério tricolor é quanto à situação envolvendo Pedro Jeromel. Para quinta-feira a gente tem que esperar, né? Vamos aguardar, a gente volta amanhã para Porto Alegre. Eu falo com os jogadores que lá estão, falo com o departamento médico. Hoje e amanhã serão dias decisivos para saber se ele vai atuar nesse jogo importantíssimo na vida do tricolor na busca pela classificação na competição continental. Cris. Tá certo, Simon. Olha só, vamos dar uma olhada lá no Toque de Bola, abrir a nossa resenha com Alex Bagé, que está lá na Rádio Bandeirantes comandando o Toque. Oi, Bagé. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Boa tarde. Como é que tá a resenha aí? Nós chegamos a uma conclusão aqui que eu acredito que vocês vão concordar. Se São Luís de Juí e Caxias tinham alguma possibilidade de chegarem a uma final de campeonato, eles desperdiçaram ontem, porque justamente enfrentaram a dupla com seus times descaracterizados e mesmo assim não conseguiram vencer. Eu imagino que seja por aí, né, senhores? É isso aí, exatamente isso. A chance foi dada, as oportunidades apareceram, tanto Caxias quanto São Luís, os gols não vieram e o resultado foi aquele que a gente viu. Eu sinto muito, porque eu estava torcendo para ver uma final diferente. O Grêmio Internacional, desde o início, estão demonstrando que não tem interesse no campeonato. O Chico Noveleta está fazendo mais uma vez um grande esforço. Os gramados estão ótimos, os estádios melhoraram, os vestiários nem tanto, mas o campeonato vai ficar na mão de quem sempre fica e é uma pena isso. O Caxias poderia ter ganho o jogo, faltou qualidade. Nos últimos anos não, né, Paulo? O São Luís desde podia ter 2014 nós não temos Grenal, né? Não tem Grenal, mas... Na final, no caso. Mas sempre tem alguém, sempre tem um da dupla disputando. Ah, sim. E eu tinha muita expectativa que esse campeonato aqui, pelo desinteresse de Grêmio e Inter, São Luís e Caxias pudessem chegar na final. Eu acho que a expectativa ontem era por a dupla usar os times reservas, que tanto Caxias quanto São Luís iam com uma atitude muito mais forte ainda do que já foram. E os dois tiveram a oportunidade de criar situações que lhe dariam vantagem no placar. Os dois, o Caxias e o próprio São Luís, né? Foi um pouco mais parelho o jogo do Grêmio contra o São Luís pelas oportunidades. Mas no caso do Inter e Caxias, o Caxias teve todas as chances e não conseguiu. Faltou um pouquinho de competência. Tanto que em determinado momento nós elegemos aqui na Rádio Bandeirantes, o Daniel e Serginho, o Lomba como o melhor jogador em campo, mas o Caxias não conseguiu aproveitar aquilo que seria uma tendência maior jogando em casa e principalmente com um adversário descaracterizado, né? Mas o Caxias, acho que ele foi mais adversário do que o São Luís, né? Sim. E aí o acerto do Inter, pelo menos na questão do Odair, da comissão técnica, enfim, nada contra o Daniel, é um goleiro que tem um grande futuro no Inter, é um jogador que é muito elogiado internamente, o Inter aposta muito nele, mas o resultado passou pela experiência do Marcelo Lomba, né? Embora o time descaracterizado, a experiência do Lomba foi determinante para que o Internacional conseguisse 3 pontos ontem. É que goleiro tem uma característica um pouco diferente dos jogadores de linha. Ele tem que estar jogado sempre. O jogador de linha até pode compensar, porque ele tem outros 9 do lado dele para jogar. O goleiro não joga descontado, né? A reserva de goleiro é a pior de todas. O goleiro reserva, então, sofre uma barbaridade. Né? Uma situação que me chamou a atenção, nós até não conversamos sobre isso ainda, e aí chamando também, ontem eu e o Sérgio conversando no pós-jogo, não chamou a atenção de vocês o pequeno público no Centenário ontem? Para mim foi normal. Os jogos em Caxias são geralmente com pouco público. Na história. Mas se a gente recuperar um pouco a história, nós vamos ver que em Caxias era um lugar de grandes públicos e de grandes jogos. Com grandes participações das torcidas de Inter e Grêmio. Mas se o torcida de Caxias Juventude não lota estádio. Mas se o Inter ontem anunciasse o time titular, lotaria o estádio. Não, com certeza. Eu estou me referindo, eu estou fazendo eu quero uma reflexão em cima da participação do torcedor do clube do interior. Mas eu acredito que não tenha mudado nada. Por exemplo, Cris Bate, Sérgio Boaz e Daniel Oliveira. Certa vez eu arrumei uma encrenca lá com o pessoal de Caxias, porque eu disse que o maior público em um estádio em Caxias do Sul foi um show do Luan Santana.
Não, mas é que é incompreensível, Se foi. né? O torcedor era semifinal ontem. O jogo contra o Juventude era quarta de final e não foi ninguém. O Claudião chegou a falar, mas se o Inter anunciasse os titulares, teríamos um bom público. Talvez, mas a grande chance do Caxias de uma vitória ingresso caro, Daniel, seria com o time reserva do Inter. Mas é sobre esse... Agora tem outro ponto que é o valor do ingresso também, caro. né? Mas sobre a questão, eu quero que a gente faça uma reflexão sobre o apequenamento dos clubes do interior. Nós tínhamos, aí o Sérgio Boas, que é repórter há tantos anos aí, o Claudião que participou disso há 20 anos atrás, seria inconcebível não ter lotação máxima naquele espaço do Caxias. Mas esse era uma época em que o próprio Claudião, jogador, o Inter valorizava mais o gauchão do que a Libertadores, Agora, César. o Bagé, esse mundo lúdico passou, Sérgio. eu fiz aquele jogo em 2000, quando o Caxias foi campeão gaúcho, isso. As sociais do Caxias estava completamente lotada naquela vitória de 3-0 em cima do Grêmio. Isso há 20 anos atrás. Foi agora com o Tite, não? Foi em 2000, foi né? 2000, 99, uma coisa 2000. assim. Mas eu vou usar uma analogia com a Premier League. Quem ganha em euros, no caso de Libra, como é o inglês, teve um jogo esse final de semana e teve um protesto no estádio porque o ingresso era 45 libras. O cara ganha em Libra. Nós aqui não tem ingresso. Tá aí, ó, resenha lá na Rádio Bandeirantes. E no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, uma tarde especial para 2 jogadores que sequer estavam inscritos no gauchão lá no começo do campeonato, mas que brilharam e deixaram o Inter bem pertinho da final. Decisão, sim. Time titular, não. O Colorado encarou o Caxias com reservas fora de casa. Camilo teve boa chance de abrir o placar. O Caxias também criou, só que lá estava Marcelo Lomba, titular colorado que foi a campo. As chances foram surgindo para ambos os lados, só que quem fez foi ele, Camilo, se inspirando em outro esporte. Foi um gol que as pessoas próximas sabem que eu gosto de jogar futebol, e foi uma questão de atropelar realmente, a bola tá na rede e você vir com força, e eu fui feliz em acreditar e ganhar do zagueiro. A alegria durou pouco tempo. Foguinho, no ataque seguinte, empatou a partida. Procurando ampliar, Parede fez bonito. Só que quem foi melhor ainda foi ele, Marcelo Lomba. E se não fosse o grande momento do goleiro, o Caxias teria marcado. Ele faz parte de uma equipe, né? O goleiro não é um ser isolado. Se ele defende é porque ele também faz parte de um processo e vai defender. Algumas vezes menos, algumas vezes mais. Mas o que bom é que ele está preparado, está muito bem. E quando parecia que o Caxias estava perto do gol, Jonathan Alves, no primeiro jogo dele em 2019. Vitória colorada por 2-1. No primeiro encontro das semifinais. É uma vantagem pequena, mas nada está resolvido. A gente precisa levar um jogo com muita seriedade no Beira-Rio e conquistar o nosso objetivo, que é ir para a final. Agora tem River Plate pela frente, quarta-feira no Beira-Rio. Virar a chave, focar na Libertadores. Porque no Gauchão, o trabalho foi bem executado. Como o Boas falou aqui já no início do programa, que um jogo linka com o outro, foi um bom link, né? Essa vitória lá em Caxias para receber quarta-feira, depois de amanhã, o River Plate, um dos jogos mais importantes dos últimos anos do Internacional, não é, Boas? Sem dúvida, uma semana importantíssima para o Inter, que tem o aniversário do clube, tem um jogo contra o River Plate, agora... O Inter e River Plate estão no mesmo nível. Isso aí. Mesmo nível no futebol mundial. Então o Inter não pode ficar, o River Plate vem por aqui e acabar criando uma situação onde parece que o River Plate está em outro patamar. Se entrar nessa de ficar daqui a pouco pedindo autógrafo, né? Autógrafo, sim, entre aspas. O Internacional já fez isso uma vez. O jogador do River Plate vai acabar se complicando. O Internacional fez isso uma vez contra o Boca Juniors, né? Aquele encantamento, olha, estamos na Bombonera, mas que maravilha! A Bombonera é uma várzea de estádio, quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Tem um prédio lá que o Maradona fica aos berros lá, incomodando,
e o resto ali arquibancada, um estádio que sacode, uma coisa impressionante. Mas enfim, aí fica aquele encantamento, estamos na Bombonera, tiraram fotos, fizeram o escambau, o Internacional foi lá e tomou 4. Os caras apresentaram um vestiário moderno pro Inter, deram um velho e deixaram a mangueira d'água lá a noite inteira, alagaram com o vestiário do Inter. E aí deu no que deu. Eu tô com o Boaz. Deu, né? O Inter foi terceiro no campeonato, que maravilha, por isso que tá na Libertadores. Foi terceiro, não ganhou nada no ano passado. Agora tem a Libertadores da América. Tem que ganhar, tem o que Internacional disputar, é né? o líder do grupo. Então quem tem que estar muito mais preocupado com esse jogo é o River, que está atrás do que o Internacional. O Inter, na história, está no mesmo patamar do River Plate, como o Grêmio. São clubes que estão no mesmo patamar. Então tem que entrar com sangue nos olhos e deixa-se. O River está chegando aqui em Porto Alegre. Não, o Inter é que vai com a força de sua torcida e quem tem que estar preocupado é o River. A manchete é River enfrenta líder do grupo, não. É isso aí. O River enfrenta a força do Beira-Rio. Se o Inter vencer quarta-feira, o River está encaminhadíssima a porque depois pega o classificação, Palestino, né? Que, vão combinar, para mim, é uma galinha morta o Palestino. Isso aí eu considero um frangote d'água. E aí está tudo liquidado, né? E titular, obviamente, desse jogo de quarta-feira é Marcelo Lomba, que vem numa grande fase e está fazendo, aí a gente está vendo no compacto do jogo, defesas milagrosas praticamente, sabe, né? Eu teria dado muita gente acha que eu estou errado, mas eu teria dado uma oportunidade ao Lomba nesses amistosos da seleção. Eu acho que seria um prêmio para o goleiro, não só um prêmio, mas reconhecendo a capacidade dele. Ele não está aparecendo agora, né? Ele ano passado foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então não é novidade, de repente, essa boa arrancada de 2019. Boa não, excelente arrancada de 2019. Ele foi o cara ontem que assinou o encaminhamento de classificação do Internacional. Para a final do Gauchão. Não tem nem o que discutir. E o Odair até falou, às vezes ele vai defender menos, às vezes ele vai defender mais. O ideal é defender menos. Porque aí tu evita que a bola chegue lá. Agora, se a bola chegou, pelo menos vai ter que ter alguém para contar. E é o caso do goleiro, né? Vai confiante. A segurança que ele dá, né? E muito dos gols perdidos pelo Caxias, eu tenho a certeza, foi da presença do Marcelo Lomba. Ele porque intimida por si só. Porque o atacante chega e ele cresce esse lance, na frente por exemplo. Não, o Eliomar foi, pimba, caiu. E teve o outro lance que há pouco passou, que chegaram 2 jogadores do Caxias, e aí os 2 se apavoraram com o Lomba. E como não poderia ser diferente, o técnico Odair Hellmann valorizou e muito o Grupo Colorado depois da vitória de ontem. Quando eu falo do grupo, é sabido que você não ganha campeonato nenhum com 10, 12 jogadores. Você ganha com um grupo. Porque hoje, por exemplo, quem fez os gols da semifinal hoje? Jonathan e Camilo, eles não estavam nem inscritos no início do gauchão. Mas a condução do processo todo, primeiro a postura dos 2 atletas, depois a condução do processo todo pela direção, pela comissão técnica e pelos jogadores, trazem esse processo aqui. Então eu me sinto muito orgulhoso do grupo com quem eu trabalho, muito feliz pelo comprometimento desses caras em todos os jogos, em todos os dias. Então por isso que eu falo aqui, venho aqui nas câmeras com vocês e falo do grupo. Tá aí mais uma resposta, não é da boca para fora, isso é trabalho, isso é dia a dia, isso é condução de trabalho. Por isso que as coisas acontecem, a bola bate e entra a favor para nós. E falando nesse grupo, vamos falar dos renegados. Sérgio Boaz, Camilo e Jonathan Alves foram os autores dos gols e sequer estavam inscritos lá no início do Campeonato Gaúcho. E eu não vou agora ser um aproveitador de resultados para dizer que o Camilo e o Jonathan Alves são maravilhosos. Eu achava que eles não tinham que estar inscritos mesmo, porque eles não estavam jogando bem. Não estavam jogando bem. Ontem foram bem, tudo, mas eu ainda não tenho a convicção de que eles são jogadores importantíssimos para o Internacional. Não tem nenhuma convicção mesmo. São dois titulares, né? São 2 titulares do Internacional que num primeiro momento não apareceram na lista. E aí o telespectador deve estar perguntando o seguinte, pô, Daniel enlouqueceu, tá chamando os caras de titulares. Sim, a direção do Inter não gosta que a gente chame de time reserva, então todo mundo é titular. Press kit do Internacional agora pode aparecer, né? O time titular e o banco titular. Titular, time reserva é algo que incomoda as pessoas no Beira-Rio. Então o Inter foi de titulares no Grenal. Foi de titulares no Grenal, jogou de titulares, né? O Inter poupou os titulares para que jogasse com o time titular. Então ficaram bravos comigo, eu falei Marcelo Lomba mais reservas, então... Não pode falar que parece que não cai bem o termo reserva. Mas eu tô com o Boaz, sinceramente, assim, ó, eu não entendi, primeiro ponto, eu não entendi o ingresso do Jonathan Alves no time.
Segundo ponto, o Jonathan Alves entrou bem na partida. Tem que fazer justiça. Por um dever de justiça, ele ajudou a mudar as ações ofensivas do Inter, chamando marcação, se movimentando mais. Mas é aquilo, né? São jogadores hoje que, num primeiro momento, o Inter não tinha nem a intenção de utilizá-los. Bom, aconteceram os 2 primeiros jogos na semifinal. E agora a gente vai ver na tela o que Inter, Caxias precisam fazer para irem para a final. O Inter precisa de uma vitória ou empate. O Caxias, uma vitória por 2 gols de diferença ou por 1 gol a partir de 3-2. Vitória do Caxias por 2-1 leva a decisão do finalista para os pênaltis. Eu não vou menosprezar, o Inter tem uma grande vantagem, mas eu não vou menosprezar aqui nem Caxias, nem São Luís de Juí, né? Então o Caxias fez uma campanha boa dentro do Campeonato Gaúcho, tem jogadores de qualidade, o Gava não jogou, que é um cara bom, né, que faz falta ao time do Pingo. Eu acho que o Inter está praticamente lá. Mas tem que jogar o jogo. Eu queria reconhecer a campanha do Caxias e do São Luís. Eu também. O trabalho do Pingo é bom e o Caxias tem... A missão do Caxias, ela é mais difícil que a missão do São Luís. Porque para o Caxias não basta fazer gol. O Caxias, ele entra em campo na obrigação de fazer gols. Porque se ele fizer 1-0, como foi o resultado, por exemplo, do Novo Hamburgo com o Inter, né? O Internacional fez 2-1 lá, está classificado. Então ele vai ter que entrar, e aí é que é a grande dificuldade, com boa campanha, reconhecendo o excelentíssimo trabalho do Pingo, tem que entrar em campo com a obrigação de fazer 2 gols. E de preferência não tomar, porque se fizer 2-1 vai para os pênaltis. Então realmente é uma tarefa complicadíssima. Pega a grande fase do Lomba, né? E em Ijuí, nada de gols para São Luís e Grêmio. E para o técnico Renato Portaluppi, não foi só gol que faltou nesta partida. Mesmo começando a disputar uma vaga na final do estadual, Renato mandou a campo um time praticamente reserva. 3 titulares apenas: Paulo Vitor, Michel e Kahneman. O time do interior chegou primeiro, Leilson arriscou de fora da área. A resposta veio com Jean-Pierre de falta. O time de Renato seguiu insistindo novamente com o volante de cabeça, mas a trave impediu o gol. Na etapa final, Tauan não marcou porque Paulo Vitor esticou as pernas. O Grêmio contra-golpeou com uma chance clara para Tassiano. Ainda deu tempo para Lincoln parar em Janesini. E PP, praticamente no último lance, deixar de dar a vitória ao Grêmio. A gente não teve, digamos a palavra certa, né, que eu já falei para eles no vestiário, o tesão de fazer o gol. Então, numa semifinal de campeonato, você não pode querer inventar. Você tem que fazer o simples. O simples do futebol, ele é bonito. Aqui em Juí, tudo ficou zerado. O finalista entre Grêmio e São Luís só sairá no próximo domingo em Porto Alegre. Mas antes, o Grêmio tem decisão pela Libertadores no Chile. Quem tiver em condições vai jogar na próxima quinta-feira. Quem não tiver, infelizmente, vai ficar em Porto Alegre. Para a quinta-feira, contra a Universidade Católica, o grande mistério é quem será o parceiro de Kahneman na zaga. Jeromel corre contra o tempo para se recuperar. Michel é opção para uma improvisação no setor. Agora, o que Renato não quer mais é perder gols, ou melhor, tesão na hora de balançar as redes. Boaz, e esse link que o Grêmio criou com esse jogo para o próximo que vai ser no Chile, hein? Para mim, o Grêmio não jogou bem ontem lá em Ijuí. Eu vejo o São Luís chegou mais próximo da vitória, na minha opinião. O Grêmio teve a cabeçada do Matheus Henrique e a bola perdida pelo PP no final do jogo. Eu achei um predomínio maior do time do São Luís de Juí. Eu, sinceramente, para o jogo lá em Santiago do Chile, eu acredito que o Jeromel não jogará. Pois é, Daniel, e essa zaga do Grêmio para esse jogo que pode custar a vida do Grêmio na Libertadores, hein? Eu ao contrário do Boaz, eu tô com um pressentimento que o Jeromel pode aparecer nesse jogo aí. No jogo do Chile. Seria fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Renato disse que faltou tesão, né? Na hora de fazer gol, vamos combinar, né? Porque a gente viu do Grêmio, faltou tesão e futebolzão, né? O Grêmio não jogou bem, né? Agora, esse tesão aí é na hora de finalizar que tá faltando ou é, de repente, na postura para um jogo deste porte? Se for em relação à postura, tem que reprovar, porque quem jogou tá tendo uma grande oportunidade.
de levar o Grêmio a uma final de Campeonato Gaúcho. Agora, sinceramente, eu esperava bem mais, até porque eu vi bons jogos do time descaracterizado do Grêmio, do time titular do Grêmio. Não sei se... Acho que o Grêmio deixa falar titular, né? Me pareceu, assim, o Grêmio bem mais antenado no jogo e ontem encontrou muitas dificuldades. Vamos ver na tela o que São Luís e Grêmio precisam fazer para irem para a final do Gauchão 2019. O Grêmio precisa da vitória e o São Luís de Juí da vitória ou empate com gols. Novo empate por 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Ou seja, quem vem com a vantagem é o São Luís. Isso mesmo. São Luís vem... O Grêmio tem que construir a vantagem. Vem mais de sangue doce, hein? Não. Ó, vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta com declarações de Renato. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta e o técnico Renato Portaluppi bateu bastante na tecla da simplicidade na hora de matar as jogadas no jogo de ontem contra o São Luís de Juí. Confira só. Eu sempre falo para eles, você tem que estar preparado, você tem que estar ligado, confiado, desconfiando sempre, porque a bola vai chegar e ela chegou. E chegou praticamente dentro da área pequena, que é uma coisa quase impossível, você ficar dentro da área pequena sozinho. E nós tivemos os dois lances, uma com o PP e a outra com o Tassiano, que matou a bola no peito. Era só cabecear, nós tínhamos grandes chances de fazer o gol. Então o tesão que eu falo é, eu nunca vi o Messi inventando, nunca vi o Zico inventando, nunca vi o Pelé inventando. O simples no futebol é bonito, então façam o simples, é isso que eu cobro deles. Concorda com o Renato Boas? Eu concordo, só que não dá para fazer comparações com Zico, Pelé, Messi. Eu entendi o que ele quis dizer, mas fica difícil fazer essa comparação. E, sem dúvida, o PP perdeu um lance, o Tassiano acabou matando no peito quando poderia cabecear. Agora, eu também não gostei da atuação do Jean-Pierre, não sei qual foi a função do Jean-Pierre no jogo. Parece que jogou meio desinteressado. Pois é, o Jean-Pierre tem que se ligar com as oportunidades que ele está recebendo. Tu avaliou também, Daniel, assim como o Renato, que eles tentaram jogar bonito e foram ineficientes? Até não é a questão do jogar bonito, né? Mas é ter a chance de, quando a bola chega, definir. Eu acho que o Renato tá correto, aquele lance do Tassiano, o simples seria o quê? Cabecear a bola. Grande chance de gol. Mas vale isso que o Renato disse para um cara que é titular e que vem demonstrando uma necessidade de repente, dar um toque a mais na hora de finalizar. E olha que eu estou falando do jogador que é muito bom e o melhor jogador do Grêmio. Está acontecendo muito com o Everton. O Everton tem a chance de definir já na primeira jogada e dar um cortezinho, tenta um drible e isso aí daqui a pouco lá na frente vai estourar. O Grêmio precisa de um meio armador urgente, porque o Felipe Viseu, qualquer um vai morrer de fome no ataque do Grêmio. Também. O Viseu até teve oportunidades lá na Argentina. O último meio armador foi o Douglas, né? Infelizmente não deu mais para continuar na carreira, mas não tem meio armador no time do Grêmio. Eu não sei, a direção contratou e não foi buscar um meio armador. Aí, ó, vamos dar um tempinho? A gente precisa dar um tempinho, faturar e volta já já. Estamos de volta. E olha só, em Ijuí teve uma homenagem muito especial para Walter Kahneman. Olha que amor. Tudo bem? Oi. Você? Luciano Kahneman. Mentira. Onde diz o nome aqui? Aqui, ó. Nicolas Kahneman Braga dos Santos. Na verdade, não sei o que eu falar, é uma coisa única que só Grêmio conseguiu fazer. O menininho nasceu e botaram o nome de Walter Kahneman em homenagem ao zagueiro do Grêmio. Uma bela homenagem. Sugiro agora botarem também Sérgio Boas, Daniel Oliveira. Pode ser também, hein? Deixa assim. Acho melhor botar Edson Arantes. Vamos lá no toque de bola. Oi, Bagé. Eu preciso ter técnica, eu preciso ter vitória pessoal, eu preciso ter tudo isso. Oi, Cris. E aí, tudo bem? Tudo bem? Qual é a resenha da hora aí? Sabe que há pouco, até agora a gente estava comentando algumas coisas sobre os outros estaduais, né? O Campeonato Paulista, que também está sendo muito disputado na fase da semifinal. Mas tem uma pergunta no começo do programa que eu até quero dividir na sequência com vocês aí, que é a seguinte.
Paulete, Cidade, Claudião e na sequência lá o Daniel e o Boas. Qual é a posição do Jean-Pierre? Ninguém sabe, nem ele. Não, ele sabe. Não, ele não sabe porque... Qual é a posição dele? Se o Jean-Pierre não ajudar os membros da comissão técnica a descobrir, manifestando-se, que a informação que a gente tem é que ele é introvertido e tímido. Ele, nas tentativas de usá-lo como ponta de lança, ele sai para receber atrás da linha da bola, ele não sabe jogar de costa, ele está sofrendo, cara. E com o talento que esse menino tem, todo mundo vai ter que partir agora para um SOS, socorro a ele para achar que função que ele pode usufruir de todo esse potencial que ele tem. Tu não pode desperdiçar usando de costa para outra área um jogador desse nível. Ele é muito capacitado para ser perdido pelo caminho. Para mim tem que jogar em qualquer lugar. Ele pode jogar de Sim, meia, pode jogar de meia, pode jogar de volante, pode jogar um pouco mais aberto. Ele tem mais qualidade. O brabo é botar os ruins para jogar. Eu gosto de comparar sempre com bons jogadores. Isso aí, ó. A resenha segue lá na Rádio Bandeirantes e nós vamos ficando por aqui. Deu pra nossa bolinha? Vambora? Vambora. Vambora, Opa, partiu? vamos lá. Partiu, vamos lá? Não posso esquecer o meu telefone celular. Não esqueça. Gente, obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais Donos da Bola. Tchau. Por favor, tenham bondade.